O resultado das urnas em 2020 apontou para uma nova configuração do plenário Otávio Rocha na Câmara de Porto Alegre. Pela primeira vez na história, o parlamento da capital gaúcha passou a contar com uma bancada negra, composta por 4 vereadoras e 1 vereador. E assim, debates sobre a representatividade ganharam mais força no cenário político municipal. Com as eleições de 2022, 4 dos 5 vereadores negros mudarão de casa legislativa. Eleitos como deputados, os parlamentares esperam ampliar as pautas e atingir mais pessoas. É o início de uma nova etapa histórica, agora nos âmbitos estadual e federal. Continuarei representando o Brasil na Comissão de Combate à Fome da FAO, da ONU, né? Então, de fato, esse ainda é um tema gritante que a gente pretende inverter no próximo ciclo, mas aqui no Rio Grande do Sul nós ainda vivemos com 47% da população vivendo sob segurança alimentar em algum grau. 60% dos lares do nosso estado, com crianças até 10 anos, sofrem algum grau de segurança alimentar. Então esse será o meu principal tema, agora outros também, né? Vou poder entrar mais no tema da segurança pública, debater, por exemplo, a questão do extermínio da juventude negra no nosso estado. Nós, negros e negras, somos uma proporção menor que a nacional no estado, populacionalmente falando, mas quando nós olhamos os índices de violência, nós aí estamos próximos a índices nacionais. Isso mostra como o racismo estrutural se apresenta no nosso estado. É importante que nós tenhamos políticas públicas capazes de alterar essa realidade. Muito dos projetos que a gente fez aqui na Câmara, agora a gente vai buscar expandir a nível estadual, no sentido do combate à fome, de valorização da cultura, de inclusão de datas no calendário para valorizar ações que já existem por parte da sociedade civil, de construção de políticas específicas, né, de combate ao racismo, que é muito necessário no âmbito da segurança pública, da educação, da proteção do meio ambiente. Então esse tipo de demanda a gente vai levar adiante agora. Nós estamos num momento de transição onde modifica o governo federal também. Então isso possibilita para que essa nova bancada, a qual eu vou fazer parte, tenha mais possibilidades de colocar na pauta para debate, por exemplo, o que a gente tem agora de restituição histórica referente à população negra e também aos povos originários. Também a gente vai ter uma grande tarefa do combate às desigualdades, à fome. É isso, porque, na verdade, eu sou uma sanitarista de formação, para a gente pensar nas políticas de saúde, num contexto mais ampliado, a gente tem que pensar na alimentação saudável, principalmente na garantia da alimentação, na habitação, na educação, em todo um conjunto de ações que façam um movimento nesta base, nessa camada que está muito marcada e que está sofrendo muito por conta de toda essa retirada no investimento. A gente está falando de justiça social, mas está falando de investimento em pessoas. Segundo Laura Cito, será a primeira vez em 187 anos que 2 mulheres negras vão ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Além dela, a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, também foi eleita como deputada estadual. E a vereadora Karen Santos, do PSOL, ficou como suplente no Parlamento Gaúcho. Laura Cito considera que esta conquista aponta para a importância da representatividade tanto no meio político quanto nos demais setores da sociedade. São mulheres, mais mulheres negras, né? Como jornalistas, a gente tem a Maju aí na Globo, né? Mas também no ambiente da política, nós elegemos parlamentares mulheres negras por todo o Brasil. Em todas as grandes cidades do nosso estado, nós tivemos mulheres negras com grandes votações. Acabamos de eleger 2 deputadas federais negras no nosso estado, nossa colega Dayana e a presidenta da Câmara de Caxias do Sul, Denise Pessoa, né? Então isso mostra o quanto que essa articulação, essa afirmação da luta contra o machismo, contra o racismo, né, de forma interseccional, ela é capaz de alterar o padrão de representação. Claro que ainda muito aquém do necessário, mas um passo importante temos nesse período histórico frente a isso. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul projeta uma mulher negra. É a primeira vez que projeta uma mulher negra que vem falando sempre da sua sexualidade. É uma mulher que vem da comunidade, que sempre bateu no peito para dizer quem era, e não a fim de criar ali um espaço político direcionado para esse segmento. Não, falando porque justamente daí
que começa a modificar a cara de toda essa estrutura. Porque quando a gente sabe de onde vem, quando a gente tem a consciência de quem nós somos racialmente, quando a gente tem a consciência de classe, a gente avança numa outra perspectiva que é coletiva. Eu venho do movimento negro, eu venho do movimento LGBT, eu venho do movimento de mulheres e, obviamente, isso me constrói enquanto política. Então, fazer este movimento, trazendo toda essa minha experiência, toda essa minha bagagem e construindo coletivamente, vai ser definitivamente o tom dessa nova mandata agora federal e que certamente vai ampliar, assim como já fez aqui na Câmara de Vereadores, para que em 2026, 2024, agora a gente já tem a próxima eleição a nível municipal, mas que 26, 24 e 26 já tenham um outro olhar. Eu creio que é um processo que não tem mais volta, nós verificamos ele a nível nacional, não começou na eleição de 2020, já vem de um período anterior e cada vez mais as lideranças políticas negras ganham protagonismo não apenas na política institucional, mas na sociedade civil. As organizações negras estão num grau de atividade muito importante e a partir daí se formam lideranças, se constroem articulações com condição de chegar fortes no processo eleitoral. Então eu acho que daqui para frente nós vamos ver o desenvolvimento disso numa outra esfera. É uma representatividade que importa e que faz a diferença. Este mês de novembro, mês da consciência negra, reforça a importância de tornar este debate permanente na sociedade. E assim, a gente pode ter um olhar de mais esperança para o futuro, de reduzir as desigualdades. E a expectativa é de que o combate ao preconceito possa ter mais fôlego, principalmente com mais lideranças negras nos legislativos e também no Congresso Nacional. Para Matheus Gomes, a autodeclaração dos negros vai aumentar e o debate contra o racismo chega em um patamar diferenciado. Nós somos mais de 1.200.000 gaúchos que se autodeclaram negras e negros. Então, se nós olhássemos por esse viés, a representação no parlamento tinha que ser ainda maior. Eu creio que agora nós vamos começar a ter uma demanda muito maior, uma visibilidade que vai fazer com que as pessoas se engajem mais na política. Foi o que aconteceu em Porto Alegre. Nós vimos uma parte importante da comunidade negra da capital gaúcha acompanhando os nossos mandatos, incidindo, propondo políticas, trazendo demandas para a resolução do Poder Executivo. Isso aconteceu aqui e foi por isso que a nossa votação, inclusive, deu um salto significativo. Eu creio que agora esse processo ele tende a se desenvolver a nível estadual, então a nossa responsabilidade é muito grande de deixar esse legado e construir uma nova tradição política. E tomara que daqui a 10 anos a gente olhe um Congresso, que a gente olhe uma Câmara de Vereadores, que a gente olhe a Assembleia Legislativa e não se surpreenda com o número de negros, de LGBTs, com o número de mulheres, porque isso vai se naturalizando pela competência, pela capacidade técnica e política que a gente tem de articular, e não somente pela cor da nossa pele, pela nossa vivência, enfim, pelos lugares de onde a gente vem. A gente tem que colocar isso como uma pauta principal da ruptura desse sistema, porque somente assim a política vai impactar na vida das pessoas. Caso contrário, é o que eu falava antes, são medidas paliativas a fim de fazer essa manutenção e isso nunca foi propositivo para nós. A política efetiva promove cidadãos e que tenham uma outra consciência e que pensam, mas que questionam e que criticam e constroem. E é esse o meu interesse. A política para mim tem que fazer sentido. Como fez para mim, tem que fazer para outros e assim a gente vai avançando enquanto sociedade, com menos desigualdade, com mais equidade principalmente, mas principal, com um pensamento crítico, lúcido daquilo que a gente quer enquanto coletivo. Pela primeira vez, numa casa que já sentou nas cadeiras Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, nós teremos mulheres negras vindas da periferia dos nossos grandes centros, sentadas como deputada. Eu acho que é muito importante no sentido de nós podermos pensar a política, a dinâmica política, a agenda pública de debate sobre uma outra ótica, sobre uma nova perspectiva. A importância do parlamento é ele ser esse espaço capaz de sintetizar a pluralidade de ideias, a pluralidade de visões. E quando um setor não está representado, a política, portanto, também ela não é sensível, ela não olha esses setores. E é fundamental que a gente possa aí garantir uma condição plena de cidadania para o povo negro gaúcho.